Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando. Eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês esse devocional. Eu queria começar meditando com vocês sobre o tema tipos de orações que Deus não ouve. Em Lucas 11, no versículo 1, diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que tremendo quando nós vemos Jesus praticando a oração e, dada a importância da oração, eu creio que muitos de nós já ouvimos falar bastante sobre oração, os discípulos, vendo o estilo de vida de Jesus, vendo o que acontecia no ministério de Jesus, vendo a relação também que ele tinha com o Pai, e dada a importância desse relacionamento, os discípulos veem que um dos segredos na vida de Jesus era uma vida de oração. E aqui então há um pedido dos discípulos para Jesus ensiná-los a orar, como também João Batista havia ensinado os discípulos dele a orar. Agora, nós sabemos que a oração é uma das práticas espirituais que nos conduzem à presença de Deus. A oração, ela tem como uma parte, da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, uma parte muito importante e essencial também no nosso relacionamento com Deus. Agora, muitos de nós não temos experimentado o que é ter as suas orações respondidas. Porque além de orar, também há uma forma de orar corretamente. Não são todas as orações que eu vejo sendo respondidas. A palavra de Deus mostra que há orações que Deus não ouve. Por exemplo, em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor, Lucas 18, no versículo de número 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha que interessante essa frase, orava de si para si mesmo. Ele orava desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Pessoal, olha as características desse homem. Ele orava, ele não fazia mal para os outros, ele jejuava, entregava o dízimo. Uau, se eu vejo alguém assim, com esse currículo, orando, eu vou correndo para perto dessa pessoa, pedindo para que ela faça uma oração para mim. Porque debaixo desse currículo, com todas estas características boas que nós vemos aqui, a oração desse homem vai a jato para o céu, e o céu responde com trovões e chuva e milagres e poder, porque alguém com um currículo desse tem que ser respondido rapidamente por Deus. Porém, quando nós damos continuidade na leitura, nós vemos que não é assim. Esse homem, ele na realidade, a oração dele, ele não alcança a justificação, a graça, ele não alcança o coração do Pai para respondê-lo. Porque além de orar, há uma forma correta de orar. E a forma como essa pessoa aqui, que Jesus ensina, estava orando, é que ele faz tudo certo e não está errado. Nós temos que ter essas práticas espirituais, nós devemos orar, nós devemos, temos como dízimo também uma prática espiritual, o jejum, o amor ao próximo. Porém, parece que ele fazia tudo isso para se mostrar bom para Deus. Parece que a intenção de orar e de fazer essas outras práticas espirituais era para pregar para Deus e Deus se converter a ele. Parecia que esse homem, o prazer dele não estava em se relacionar com Deus, o prazer dele estava em ouvir a si mesmo.
em se justificar diante de Deus, em mostrar que ele era bom para Deus e para outros e assim ter as suas orações sendo respondidas. E acredito que é uma oração com um efeito eco. É alguém que gosta de gritar, é alguém que gosta de falar ou entrar no quarto ou fazer coisas, mas para se ouvir, mas para se exaltar, mas para se encher de orgulho, né, diante das pessoas e diante de Deus e se mostrar que sim, ele é digno de ser respondido. Não parece que é uma oração cheia de dependência de Deus, cheia de humildade, cheia de fé. Pelo contrário, é uma oração cheia de si mesmo e essa oração não foi respondida. O segundo tipo de oração que não foi respondida está aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 5. Mateus 6, versículo 5 diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Agora, a recompensa desta oração não foi a recompensa que veio de Deus. Se a finalidade dele era orar mostrando para outros, eles teriam a recompensa humana, o reconhecimento humano, mas não o reconhecimento que vem do céu. Isso quer dizer que eu posso querer orar para mostrar para outros que eu sou espiritual. Talvez tenha orações que nós fazemos que não é para mostrar para Deus, não é para falar para Deus. Nós queremos mostrar para outros a nossa espiritualidade. Nós usamos palavras bonitas, nós usamos jargões e frases de efeito na nossa oração, mas e até mesmo utilizamos o nome de Deus, mas o objetivo é para que as pessoas escutem, para que elas vejam o que nós estamos orando, para que elas reconheçam que nós temos a unção, ou somos espirituais e vamos ter as nossas orações respondidas, mas nós vemos que não é assim. Às vezes nós fazemos orações para agradar as pessoas. Talvez tenha orações que nós fazemos por outros, que na realidade nós estamos fazendo orações para que elas ouçam, não para que Deus ouça. Nós às vezes até fazemos orações assim, né? Meu Deus, por uma outra pessoa. Eu te peço, Senhor, tira a rebelião do meu marido. Tira, Senhor, esse espírito do demônio. Tira, Senhor, essa desobediência do meu filho, Senhor, para a tua glória. Mas na realidade ela está pregando com a oração para essa pessoa ouvir que ela é rebelde, que ela é endemoniada, que ela está mal. E na realidade não é para a glória de Deus. É para a minha glória, para que ela escute o que eu quero dizer e eu utilizo a oração. E na realidade isso não é uma oração, é uma exibição. Tem pessoas que se exibem ao orar para outros, querer demonstrar através de palavras e frases de efeitos e utilizar o nome de Deus para que as pessoas se agradem ou exortar as pessoas através de uma oração e não para que Deus ouça. E esse tipo de oração já tem uma recompensa que não vem do céu. Agora o terceiro tipo de oração que não é respondida está em Tiago, capítulo 4. Abre aí comigo a sua Bíblia, Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. Tiago 4, versículo de número 3 diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Às vezes nós encerramos as nossas orações ou fazemos petições a Deus como se Ele fosse um gênio da nossa lâmpada. Nós sempre vamos cheios de pedidos para satisfazer os nossos desejos. E não há problema, há desejos dos nossos corações que são lícitos. E Deus sim, Ele responde os anelos do nosso coração. Porém tem desejos e essa lista de pedidos que nós fazemos que estão desalinhados com o propósito de Deus para nós, que estão desalinhados com o propósito e princípios bíblicos que Deus já estabeleceu. Às vezes nós temos pedidos que é para satisfazer os nossos desejos pessoais e que se Deus respondesse essas orações, na realidade mais nos desviaríamos dos caminhos dele, nos apartaríamos da presença dele do que estabeleceríamos mais relacionamentos com ele. E agora o último tipo de oração que Deus não ouve está aqui em Isaías
59, no versículo 2. Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aqui está dizendo que as minhas iniquidades e os meus pecados, ainda que eu ore, possa fazer com que as minhas orações não sejam ouvidas. Na realidade, eu não deveria vir a Deus, em primeiro lugar, com uma lista de pedidos, eu não deveria querer me mostrar para outros, ou não queria me exibir diante dele. Na realidade, para minha oração ser ouvida, eu deveria estar indo a ele com um coração arrependido, humilhado, ou um coração cheio de fé e obediência. Porém, há muitas pessoas que não estão sendo ouvidas porque elas oram, mas não a oração correta. Elas não estão orando a oração que é necessária para um coração que necessita se arrepender e humilhar na presença de Deus. A oração talvez não deveria ser por aquilo outro, para outros verem, para mim ouvir o quanto eu sou bom de orar, mas deveria ser: Senhor, me ajuda, me perdoa, eu me humilho diante do Senhor, eu confio na sua presença e na sua palavra. Aí sim, os céus se abririam para nós e nós seríamos ouvidos nas nossas orações. Porém, aqui há pessoas que primeiro precisam se arrepender, se humilhar, purificar o seu coração, para depois terem aquelas necessidades ou talvez milagres, prodígios, provisões que você está esperando da parte de Deus através das respostas das suas orações. Estão tipos de orações que Deus não ouve. Você pode continuar meditando nessa palavra, estudando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você e até mais.